Olá pessoal, Fricção de Ideias Negócios, chegando mais um episódio profundo. Hoje falaremos sobre mais uma companhia aérea, essa ainda que está ativa até os dias de hoje. Um nome um pouquinho diferente, né? Começou lá como TAM, hoje é Latam, mas ela tem uma história que realmente cativa. Porque como o meu grande amigo Eduardo, que está aqui comigo, falou, ela começou do nada, né, começou com uma forma meio despretensiosa, né, se transformou o que é hoje uma das maiores companhias aéreas do mundo, podemos dizer assim. E vamos falar então sobre a nossa querida, inicialmente era o quê? Táxi Aéreo Marília, isso? Exatamente. E depois Transportes Aéreo Marília e hoje Latam. Eduardo, seja bem-vindo, segunda vez aí no Fricção de Ideias Negócios. Segunda vez, né? E não a última, com toda certeza. Não, com certeza. Já estávamos falando agora sobre novos episódios, né? Já traçando novos planos aí. Perfeito, pela show de frente, bola. novos episódios. Mas vamos lá, Eduardo, vamos falar prazer, um pouquinho então sobre a TAM, né? E depois entraremos na Latam, mas vamos começar lá no início dos primórdios. Lembrando que o Fricção de Ideias Negócios ele tem como objetivo principalmente mostrar para as pessoas o histórico das empresas, né? Relacionado a marketing, vendas, experiência do consumidor, mostrar um pouquinho essa origem de tudo como começou também, para que as pessoas muitas vezes se inspiram, né? E não importa, não estamos falando aqui para as pessoas ir lá e montar uma companhia aérea, até porque é uma coisa um pouco complexa, mas que as pessoas possam montar as suas empresas e entender que a inspiração, né, ela é muito importante para a construção de algo sólido, né? Definitivamente, Ali. Acho que é assim, até um excelente exemplo disso, porque justamente, né, como você bem citou, o Rony Amaro surgiu do nada. Né? Ele não, até fazendo um paralelo, né, como nós citamos anteriormente, por exemplo, da Transbrasil, né, a gente já tinha o Atílio Fontana como uma figura proeminente no cenário nacional. Primeiro regional, depois nacional. Atílio Fontana da Sadia, da Sadia, né? Que nós citamos a história da Transbrasil, inclusive recomendo, né? Que inclusive aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui na tela o episódio da Transbrasil que gravamos juntos, né? Então pra galera ouvir todo o episódio da Transbrasil. Exatamente. Então fazendo um paralelo com, né, a história da TAM, ele surgiu do nada, né? Os pais eram agricultores e o Rony Amaro, ele era um aficionado por aviação por conta de um tio dele, né? Que teve um avião e ele a partir daquele momento, né? Começou a se inspirar. Então ele pegou esse gosto pelo tio, né? Até inclusive teve muita resistência por parte da família, porque o tio acabou falecendo com aquele com o avião. Né? Ele se acidentou e acabou falecendo. Então ele teve um movimento de resistência muito grande por parte da família. Mas ainda assim conseguiu juntar fundos, fez as horas de voo. Ele era uma pessoa com uma oratória excelente, ele era muito carismático. Então comunicativo, né? Comunicativo, né? Ao longo de toda a trajetória dele. Isso, digamos assim, trabalhou muito a favor dele na função de liderança também dentro. Mas então, olha, ele não tinha estudos, porém ele tinha um dom natural, né, de conseguir se comunicar. E aí duas coisas, né? Primeiro vamos falar sobre a inspiração. Olha a importância que a inspiração, né, faz com que as pessoas elas consigam realmente criar um cenário futuro, né? Então ele se inspirou no tio, né, pegou informações do tio mesmo, ele sofrendo um acidente aéreo, né, ele conseguiu falar assim, cara, eu quero ser ou eu quero estar dentro da aviação. Então uma coisa que nós aprendemos e eu vejo hoje que eu fico um pouco preocupado com as pessoas é que a gente está perdendo a inspiração, né? As pessoas estão tão centradas e concentradas em coisas, né, lá no seu celular, no seu computador, que ela para de observar o mundo, né? E quando ela para de observar o mundo, ela para de se inspirar, e se ela para de se inspirar, ela não vai ter ingredientes para construir. Essa é a minha preocupação. E a segunda coisa que eu aprendo aí com os teus dizeres é o sentido do cara ser carismático. Olha a importância do carisma para vendas, né? Porque ele teve que vender uma história para as pessoas no futuro, né? Porque ele saiu do nada, ele não tinha grana. Talvez que nem nós falamos ali do Omar Fontana com a Transbrasil, que tinha um alicerce familiar que poderia proporcionar a ele a ter uma companhia aérea. Então vai pegar o Rolinho, ele veio, por exemplo, do nada, sem dinheiro, sem posses, para construir algo que é praticamente inimaginável. Então o carisma dele foi fundamental para essa construção. Exatamente. Inclusive, né, um dos mandamentos, né, dos 7 mandamentos que ele usava como base não somente para... Ele tinha os mandamentos. Exatamente. Um dos mandamentos era justamente a questão da humildade. Né? Sempre ser humilde. Assim como o Atílio Fontana tinha a oração para o concorrente, então o Rolim tinha os 7 mandamentos. Os 7 mandamentos, né? Então realmente, e justamente a humildade sempre fez parte da figura do Rony Amaro. Ele era uma pessoa que, se visse alguma coisa de errado, ele batia de frente. Ele não redava o pé. Mas em compensação, ele tratava muito bem os funcionários, tanto que, né, a companhia, ela se inspirava muito nisso nele. Ela tinha o Red Magic Carpet, que era, né, um período posterior a isso, que
realmente a forma de lidar com o funcionário, com os passageiros, desde ter um carpê vermelho para tu entrar no avião, tornava toda a experiência, né, do voo realmente muito única, muito única. Então realmente isso era uma inspiração na figura do próprio Rony Amaro. Era a figura central, figura nevrálgica, né? Assim como a gente também citamos, né, do Mário Fontana, ele era a TAM. Ele era a TAM. E centrado em pessoas. Centrado em pessoas. Centrado em pessoas. E tu falou duas coisas interessantes, né? Ele era centrado em pessoas, os colaboradores, né, que faziam a companhia, mas também tu falou uma coisa muito importante, que é o cliente, né? O Rolim, ele tinha o cliente no centro. Era um dos pilares dele, assim, cara, o cliente tem que estar no centro. Tanto que tu pegar a experiência, né, da TAM, estamos falando da TAM, né? A experiência da TAM era muito centrado na figura do cliente, né? Exatamente. Inclusive, né, um dos mandamentos era justamente o cliente sempre tem razão. Um dos mandamentos. Sempre tem razão. Parte do pressuposto que ele sempre tem razão. Tu acha que hoje, por exemplo, esse cliente sempre tem razão, né? Vamos pegar o exemplo da companhia aérea. Nós estamos falando das companhias aéreas, nós temos as 3 grandes no Brasil. Tu acha que hoje isso é um mandamento das 3 grandes no Brasil? Os tempos são outros. São outros, né? Os tempos são outros. O business, o negócio é outro, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, a principal questão, né, assim como nós citamos no outro episódio, é a questão de custos. É a questão de custos. A gente viaja, beleza, nós não vamos procurar qual necessariamente a empresa que vai dar a nossa melhor experiência de voo. Não, é o menor custo. É o hoje. menor custo. É o preço. O menor custo de a gente se deslocar de ponto A para ponto B. Isso, então, essa questão de tratamento, né, a Azul, por exemplo, a Istra tem muito bem desenvolvido isso. Mesmo sendo poucas coisas, mas faz muito bem. Né? Isso, exatamente. A Azul ela consegue ainda, digamos, ter uma inspiração maior nesse sentido. Mas a experiência de voo em si, ela é muito diferente do que era antigamente. Então, em partes dá para dizer que se aplica, mas não completamente assim como era a década de 80, 90 até, né, no máximo nos anos 90, que a gente chamava, né, do período de ouro da aviação. Que realmente o diferencial era pela qualidade. Era experiência. Era experiência. Ou seja, voar era um evento, como eu costumo dizer, né? Era um evento. Não era somente uma necessidade de deslocamento ponto A, ponto B, era um evento, né? Exatamente. Era sempre um marco, né? Como é que nós podemos nos destacar ante as concorrentes? Exemplo muito interessante, a época que a TAM fazia a ponte aérea, né, com os Fokker. Ela tinha um custo mais elevado do que... Quando tu fala Fokker, é o Fokker 100? Não, é FK 27. Mas o Fokker é uma marca, né? Como Isso, é hoje a Airbus, a Embraer e tal, era Fokker era uma marca que eles usavam. E eles começavam a usar essas aeronaves para fazer a ponte aérea. E nessa ponte aérea, o que acontecia? O custo era mais elevado do que as outras concorrentes que voavam com a Electra. Então, eles começaram a justamente pensar naquela época na experiência do usuário para a ponte aérea para conseguir atrair o público. Como eles não conseguiam pelo custo, eles faziam como diferencial pela qualidade. A qualidade. Então, realmente, o diferencial competitivo da TAM era a qualidade. Era a qualidade. Então, eles não falavam assim, não somos mais baratos, mas nós entregamos a qualidade. Na verdade, isso em específico mais para a ponte aérea. Né? Mas ela tinha, assim, ela queria se tornar muito capilar, né? Voar para diversos centros do Brasil. Então, mas essa visão, assim, para a ponte aérea, ela obteve muito sucesso. Eu sei até que tu conseguiu um mapa de voos, né, de pontos, você até encontrou Concórdia escrito num deles, Erechim, Joaçaba, né? Não temos ainda a afirmação 100%, vamos colocar aqui na tela então esse mapa de voo que tu nos apresentou, né, mostrando que a TAM ia para vários lugares, né? Pelo menos ela dizia isso, né? Exatamente. E ela surgiu justamente, né, com o mercado mais regionalizado para depois se expandir, né? É porque Marília é uma cidade pequena, não? Sim, interior de São Paulo, né? E ela conseguiu realmente, expandiu muito, né, o negócio. E, tanto que ela foi voar jato somente com os Fokker 100, né? Muito depois já, quando já estava muito bem consolidada, partiu para a era do jato. Inclusive, falando em Fokker 100, a TAM teve um acidente aéreo que foi emblemático, né, em Congonhas, né, com o Fokker 100, né, inclusive que acabou tirando a vida de muitas pessoas. Foi um grande acidente, acho que não sei se foi o único, mas foi um grande acidente aéreo da TAM, né? Ela teve, na verdade, mais acidentes. Teve aquele em 96, né, justamente, verdade, né, verdade. Que abriu o reverso, né, a concha do reverso se abriu em voo. Foi uma falha técnica que a própria Fokker... Falha técnica que a própria Fokker ela afirmava que era improvável. Era realmente... E aconteceu. Logo após a decolagem, a aeronave, a concha ela se abriu, fechou e depois abriu novamente e travou aberto. Então, o arrasto era muito grande. A aeronave perdeu sustentação e caiu sobre as casas, né, vitimando todos a bordo e mais algumas pessoas em solo.
Então ela teve um outro acidente antigamente, lá no princípio, mas de menor expressão, mas esse aí foi um baque bem grande, assim, para Sim, porque foi no centro de São foi no Paulo, centro. né, cara? Uhum. E teve esse, né? 2 em Congonhas. Esse teve aquele, inclusive vitimou uma comissária de voo aqui de Concórdia, né? Cássia Negreto, que ela acabou sendo vitimada. Que ele estava nesse voo. Ela estava nesse voo, estava trabalhando. Que a aeronave ela varou a pista e colidiu contra o Contra o prédio da prédio. Foi a última, né, que eu tenho a lembrança. Foi a última, Era o Fokker 100. Não, já era Airbus. Era o Airbus. Exatamente. Esse acidente foi bem emblemático porque era um dia tempo chuvoso, a condição atmosférica bem degradada e havia um procedimento da própria TAM, né? Um dos reversos, né, que é o que ajuda a aeronave a segurar no solo, que é o próprio empuxo do avião, digamos assim, de forma bem sucinta, ele vai contra a aeronave para ajudar na frenagem dela, o próprio fluxo do ar, e um desses reversos não estava funcionando. Só que isso não é problema, não é pode pousar com um só, né? Pode pousar tranquilamente, um único reverso funcionando, né, tu consegue tranquilamente executar o pouso. Porém, o procedimento, né, o que era mandatório dentro da TAM à época, né, nem a TAM mesmo, era justamente trazer as duas manetes, né, para idle, que a gente chama quando o motor ele fica neutro, e só aquela que está com o reverso funcionando, que ele deveria fazer. Né, faz esse movimento para trás que tu aciona o reverso. Então, o comandante foi fazer isso, só que ao invés de ele trazer a manete do motor direito, que se não me engano era o direito que não estava funcionando, ele não reduziu completamente. Ela ficou acelerando como se fosse. Então, ela não estava em neutro, ela estava em ponto morto, ela estava numa marcha engatada. Isso, de forma bem sucinta, uma analogia interessante é justamente isso. Então, um motor já estava com o reverso acionado e o outro ainda estava acelerando. E eles não tiveram tempo hábil de conseguir perceber isso. Era segundos, né? E realmente, né, acabou acontecendo essa tragédia, foi muito emblemática. Inclusive, ela teve uma importância muito significativa no Brasil, porque começaram a perceber da necessidade de se colocar em ranhuras sobre a pista, né, para que fosse feita, né, digamos assim, aumentasse a aderência da aeronave. Teve várias mudanças ali. Só para a gente fazer um adendo aqui, eu até pesquisei, o acidente de 96 foi com o Fokker 100 da TAM, e se completou 25 anos, né? Isso aí. Exatamente. Saiu de Congonhas com destino ao Rio de Janeiro. Foi com o Fokker 100. Inclusive, o Fokker 100... Hoje eles não têm mais, o Fokker 100 hoje não roda mais, né? Não, no Brasil, a última companhia que utilizou ele foi a Existe Avianca. a companhia Fokker 100 ainda, a construtora de aviões? Ela faliu. Ela faliu, né? Ela não existe mais. Né? Não lembro exatamente qual ano que ela faliu, mas ela não está mais presente hoje, não. E ela era uma aeronave excelente, mas no Brasil em si, ela teve um histórico bem ruim. Né? Sim, vários acidentes, não foi só esses, né? Teve esse de 96, né? E aí teve outras aeronaves. Teve uma vez um avião da TAM que teve uma bomba que explodiu a bordo. É verdade, é verdade. Teve um outro evento que o motor ele se destruiu, né, em linhas gerais, e ele colidiu contra a fuselagem da aeronave e vitimou uma passageira que estava a bordo. Encerramento das atividades aqui da Fokker. Até eu peço desculpas para a galera que eu estou com o computador aqui, mas a gente decidiu, né, para a gente pesquisar mais a fundo na hora aqui para vocês, a gente ter informações um pouco mais profundas. Então a Fokker, cara, uma empresa aqui de 1912, cara, olha só, os primeiros aviões eram estilo 14 bis, inclusive, né? É verdade. E ela acabou encerrando suas atividades em 15 de março de 96, né? Então foi o último dia da empresa Fokker, que tinha praticamente quase, não 100 anos, né? Mas agora já teria passado os 100 anos a empresa em 96, então ela faliu. Tinha uma história gigantesca. Isso faz parte do jogo. Mas vamos voltar para a TAM, né? Nós falamos de coisas... Falamos da Fokker, né? Mas eu vejo assim que a TAM ela teve, né, uma conexão muito grande com a Fokker, porque ela tinha várias aeronaves e os acidentes, né, ali que foram emblemáticos e que eu lembro da TAM, né, memória, né, afetiva, a memória da infância, em 96, inclusive, né, mesmo aqui, foi o acidente em Congonhas, né, com o Fokker 100, e eu lembro assim, eu lembro o noticiário, assim, sabe aquele negócio na cabeça? Lembro que deu noticiário, aquele plantão da Globo, sabe? Foi lá o acidente e eles ficaram fazendo cobertura. E aí o acidente mais incrível é que o acidente foi no centro, né, de São Paulo, deixou a galera com muito medo do aeroporto. Sim. E tudo mais, né? E realmente, e da própria aeronave também. Da própria aeronave, começou a criar aquele negócio, era Fokker 100, eu não quero voar, né? Mas, aliás, para fazer um adendo, a própria Avianca, né, ela usava essa aeronave e para tornar ela mais, digamos assim, palatável, né, para que o usuário não se sentisse com medo, ela mudou o nome comercial.
Ela definiu o nome, se não me engano, MK-28. MK-28, que era o modelo do avião, não? Era, eu acho que era o Fokker 100, só que daí ela começou a usar uma estratégia comercial de mudar o nome, né? Não é Fokker 100, é MK-28. Colocar na fuselagem outra nomenclatura, justamente pro passageiro não se sentir com medo. Não associar a imagem daquele avião com um acidente, né? Aí novamente vem a questão da comunicação, né? A comunicação é o que o outro entende, né, não o que eu comunico, né? Então, olha só, então fala assim, pô, se o cara entende Fokker 100 como sendo algo ruim, vou mudar o nome do Fokker 100 para que as pessoas, elas entendam, pelo menos não fiquem com medo, né, de voar, né? Exatamente. Hoje, se acontecesse hoje com o Boeing, a Embraer e a Airbus, ninguém ia voar, né? Porque todas elas, de algum momento, sofrem acidentes aéreos. Né? É verdade. Olha o que ocorreu com o MAX, né? 737 MAX, né? Então, realmente... Nossa, pousou todos. Bom, eu acho que é outro episódio, né? Isso aí foi um evento... Nossa, esse foi catastrófico para a aviação, né, cara? Para Boeing, assim, na história de segurança, foi bem... Foi complexo, né? Foi caótico. E software, né? Muito era software, né? Mas vamos continuar aqui, vamos falar assim, ó, transportes aéreo Marília, né? Ou táxi aéreo Marília. E por que começou em Marília? Porque ele morava em Marília? Marília é interior de São Paulo? Quantos habitantes? Interior de São Paulo, exatamente. Primeiro, ele tinha participação na TAM, aí depois ele saiu, foi para outras companhias, né? Ele voou inclusive na VASP uma época, aí ele retornou por conta do senhor Ometo, né? E esse Ometo, ele era trabalhava na indústria de açúcar, né? Uma figura proeminente dentro dessa indústria. E ele tinha participação para justamente fazer transporte de funcionários e tal. Então, só que a empresa estava deficitária. E ele chamou novamente o Rony Amaro para tornar a empresa saudável financeiramente. Então ele estava fora e ele retornou, né, dando uma parcela da companhia, foi 50%. Aí começou a dar muito certo e o Ometo, né, chegou um momento que eles se atritaram e aí o Ometo fez uma proposta de vender o resto da empresa para ele. Só que foi uma proposta muito significativa à época. Um valor assim exorbitante. Tipo, era quase impossível aceitar. E ele aceitou. Ele aceitou. Ele bancou, aí a gente aprende, olha o que é o empreendedor, né? Cara? Ele bancou e conseguiu. Bancou sem ter. Né? Exatamente. E conseguiu dar o giro por cima. E aí vem um aprendizado muito grande, né? Que eu vejo que todo empreendedor, ele tem um momento de loucura, né? Que é onde talvez racionalmente ele olhando para a mesa assim, fala assim, cara, não faz muito sentido, mas cara, aqui dentro bate mais forte e eu vou bancar porque esse é o meu futuro, né? É o amor pela aviação. Pela causa, né? Pela causa, né? Exatamente. Acho que isso é muito que move essas figuras icônicas da aviação, realmente. Porque o movimento de resistência para tu conseguir ter uma companhia aérea, né, seja hoje ou antigamente, é gigantesco. É gigantesco. Então, são muitas barreiras. Muitas incertezas, né? Muitas incertezas. E ele, né, como a gente falou anteriormente, essa questão de oratória, essa questão de carisma, ele conseguia, né, penetrar com diversos grupos, ele conseguia um poder de convencimento gigantesco, o Rony Amaro. Isso que foi, né, justamente a questão estratégica dele, juntamente com essa habilidade de convencimento. Então, eu acho que esses foram as armas, né, que ele utilizou para conseguir consolidar a TAM como uma companhia aérea de expressão. Mas ele era um cara que acreditava muito nas suas convicções também, né? Sim. Ele acreditava muito no poder que ele tinha e tudo mais, né? Sim, exatamente. Inclusive tem aquela frase icônica que ele falou que... Não lembro qual era a companhia aérea. Ele disse assim, ó, minha companhia aérea vai ser maior que a sua. Não lembro qual companhia aconteceu isso. E ele, de fato, né, demorou muito tempo, mas consolidou isso. E a cidade de Marília, aqui, só para a gente ilustrar, é uma cidade que hoje ela tem 237 mil habitantes. É uma cidade, então, menor que o tamanho de Chapecó. Chegamos aqui em Chapecó, em Santa Catarina, uma cidade pequena, né, ali começou tudo. E eu até pedi aqui qual o primeiro avião da TAM, né, recebeu o primeiro jato, Learjet, é assim que fala, né? 2 Learjet, em 1974. Talvez essa seja a divisão executiva, a TAM executiva. Táxi Aéreo Marília, posteriormente transformou então em jatos executivos. Exatamente. Que existe hoje, né? A Latam seguiu um rumo, aí tem duas divisões, que é a TAM executiva e tem a Amaro Aviation. Que a Amaro Aviation, inclusive, é do filho do Rony Amaro. Que ela justamente faz a parte de venda de aeronaves... Começaram com Cessna 180 e Cessna 170, em 1961. É isso, né? Exatamente. Então, essa parte de Learjet, muito provável que seja da TAM Aviação Executiva. Que era justamente era outro braço. Outro braço, né, dentro que existe até hoje, e leva o nome da TAM. Ah, legal, que tem um histórico. Em 71 foi quando
Foi quando o Rolim, né, foi convidado para ser sócio da companhia. Então, na verdade, a TAM, cara, agora aqui, a TAM não existia já, então o Rolim entrou no meio do jogo ali. Sim, então exatamente. a TAM aqui, ela surgiu em 61, se reuniram aqui 10 pilotos para formar a TAM, só que o Rolim entrou no jogo em 71. Só que ela não era expressiva, né? Não era uma companhia expressiva. Não era. Ele estava já envolvido em outro negócio e ele foi chamado para esse. Né? Então ele meio que atendeu o chamado e viu, opa, aqui a gente consegue... falou até do Orlando Ometo, né? Então, em 71, né, estava com prejuízo e Orlando Ometo, principal acionista da empresa, convidou o Rolim para ser sócio da companhia. Então, Rolim Adolfo Amaro era um dos pilotos e era apaixonado por aviação e pela TAM. Rolim acabou ficando com todas as ações da empresa, renovou a frota da TAM com 10 Cessna 402 e tornou-se a companhia aérea lucrativa. E em 74, a TAM recebeu o seu primeiro jato, então daí 2 Learjets. Exatamente. Então, é justamente isso. Ele, como eu falei, né, ele já estava fora e teve esse chamado do momento para... Cara, a gente está com um negócio deficitário. Como é que nós vamos corrigir o curso do negócio? E ele era uma pessoa nova à época. Acho que, se não me engano, não chegava nem a ter 30 anos quando isso aconteceu. Então, realmente, ele conseguiu, de uma forma muito rápida, muito abrupta, conseguir ter essa relevância. Ele se tornou uma referência, né, nessa questão. Não é por nada que foi chamado para retornar, né? Ele nasceu em 42 e ele entrou na companhia ali, que ele foi convidado, então no ano de 71. Então ele tinha 29 anos. 29 anos. Caramba, velho. Não, e tu pensa primeiro a visão, né, da pessoa convidar ele para ser sócio com 29 anos. Com certeza alguns ingredientes ele tinha. Com certeza não era aquele cara que esperava acontecer, aquele cara que esperava oportunidade, com certeza não era aquele cara que reclamava nos bastidores, né? Ele devia ter alguns ingredientes que fizeram com que a pessoa olhasse, cara, esse cara aqui tem futuro, eu vou trazer ele pro meu lado para resolver um problema, que era isso que o cara queria fazer, resolver um problema, né? Ele tinha diferencial. E, inclusive, naquela época lá, ele já tinha uma visão muito inovadora. Tem uma passagem muito interessante que eles tinham que fornecer esse serviço, né? Saber onde é que o pessoal vai precisar que a gente busque, né? E era muito difícil a comunicação naquela época. Então, o que eles fizeram? Compraram rádios e deixavam para as pessoas nas comunidades, né? Aqui tem um aeroporto interior, deixa um rádio lá. Aí, toda vez que o pessoal precisava, chamava eles através do rádio. Entende? Então, ele conseguia, de certa forma, um Uber da época, Uber aéreo, né? Eles conseguiram justamente cativar o público, né? Fazendo essa compra desses rádios e fornecendo para cada comunidade. Né? Aí tu pensa assim, então na verdade era um Uber analógico, né? Exatamente. Era o que havia de high-tech na época. Não, e tu pensa, né? Tu pensa a visão inovadora para que ele tenha essa ideia, né? E de novo, né? Estamos falando de uma pessoa que ainda era jovem, né? Com muitas ambições, muitos sonhos, mas muito risco na mão também. Exatamente. Né? Então, possivelmente as ações... Eu sempre digo assim, a inovação ela vem quando tu tem um risco, né? Quando você é uma pessoa sem risco, né, a inovação possivelmente ela demora muito para aparecer, né? Porque tu não tem por que se mexer. Cara, não tenho risco nenhum aqui, por que eu vou fazer alguma coisa? Mas o risco faz você inovar e buscar novas perspectivas, né? Realmente. Inclusive, um fato interessante, ele não tinha tanto estudo. Ele não era uma pessoa assim letrada, digamos. Se você ouvir uma entrevista dele, ele é extremamente formal. Mas em relação a estudos, há boatos que ele sofreu para passar nas provas do DAC à época. Então, realmente, ele desenvolveu muito disso através da prática. Muito disso. Conhecimento tácito mesmo da vida, né? Não foi uma pessoa que estudou e depois... Não. Realmente, desde o início da vida dele, né? Com 18 anos já dedicado à aviação. Mas eu acho assim, sabe, Eduardo? Eu vejo que hoje o maior conhecimento que a gente pode arrecadar é o conhecimento da vida, né? Só que eu volto a falar, por exemplo, a minha preocupação hoje com as pessoas que não estão conectadas com a vida, né? Hoje tu vê as pessoas desconectadas. Aquela visão, por exemplo, um pouco mais 360 graus, tu começar a observar o detalhe. Quantas pessoas tu conhece hoje que elas são detalhistas, que elas observam o detalhe? E quantas pessoas tu conhece hoje que são bitoladas no mundo, por exemplo, totalmente único, cético e sem uma visão tipo de mundo, né? Então hoje, por exemplo, a inovação ela não precede a cadeira, tu estar sentado na cadeira. Né? A inovação precede você estar lá fora, por exemplo, buscando coisas para resolver. Então minha preocupação hoje, por exemplo, com as pessoas é que justamente a gente perdeu esse senso de observação. Então talvez a gente vá ter dificuldade de ter um Rolim com 29 anos que será sócio de uma grande companhia aérea, né, ou um cara que vai resolver grandes problemas, porque hoje a gente tem poucas pessoas que pensam de uma forma um pouquinho mais, né, inovadora. Né? Eu concordo contigo, Ali. Inclusive, me corrija se estiver errado, mas a minha
visão, comparando com esses grandes líderes, esses outsiders da aviação de antigamente com hoje, é que nós somos muito mais condicionados. Condicionados, total. Condicionados. Total. A comunicação nos condiciona, né? Exatamente. Então a gente, primeiro estudar, não sei, né, tem digamos assim, uma escada que é muito diferente do que se tinha na época, né, os degraus que a gente tem que cumprir. Então acho que de fato isso acaba tolhindo muitas vezes a expectativa, com toda certeza. Eu não duvido que em vários cantos do Brasil a gente tenha pessoas com um potencial de um Rolim Amaro. Ou maior, né? até mais. Um Omar Fontana, um Osiris, né? Que foi figura proeminente da Embraer aqui no Brasil. Então, existem essas pessoas. Só que será que elas são impulsionadas? Será que elas sabem como seguir, como conseguir? Será que o sistema não abafa elas, né? Isso é uma preocupação que... Né? É aquele negócio que a gente fala muito hoje, né? A aviação é um negócio de alto risco, né? Tanto que a gente ouve muito hoje, né? Até os grandes investidores do Brasil de bolsa de valores falam assim, nunca invista em aviação, né? Empresa de aviação, mas ao mesmo tempo, sem aviação, o país não se desenvolveria, qualquer setor, né? E a gente observa assim que tem que ser um pouco louco, né, para o cara estar na frente de companhias. Vi que a Azul agora fez 15 anos, né, na sexta-feira passada. E aí tu começa a observar, a Azul tem só 15 anos, mas tem um movimento gigante. A gente vê agora o governo com novas medidas para baratear a passagem aérea, né, sendo inclusive as companhias sendo criticadas pelo presidente da República, né, pela questão do valor da passagem aérea. E aí ao mesmo tempo tu fica pensando assim, putz, cara, o risco operacional, né, a questão da judicialização, por exemplo, né, nas companhias aéreas, tudo isso traz um risco muito grande. Então o cara tá nesse jogo, realmente ele não pode levar só a racionalidade. Porque daí tem que concordar, por exemplo, com os grandes investidores da Bolsa de Valores que, cara, racionalmente falando, não faz sentido algum você investir em companhias aéreas por causa do alto risco e tudo mais, né? Por isso que sempre tem que ter um louco por trás. E aí vem a questão da inovação. Eu acho que a inovação, ela tem um ingrediente na inovação que eu entendo, que é a loucura. Né? Porque tem a racionalidade, hoje ela tira a inovação. Porque racionalmente falando, você não faria um avião voar. Imagina lá em 1900. Um cara pensar, por exemplo, e fazer um avião bater asa, né, que eram os protótipos iniciais. Então, assim, pode observar que a aviação, eu sempre digo assim, que a aviação, para mim, por que ela me fascina tanto? Porque ela é o desafio do impossível, a aviação. Né? Então, tiveram que ter pessoas no meio do jogo que desafiaram o impossível, porque nós não temos pássaros hoje com as toneladas que pesa um avião. Quanto que pesa um avião hoje, mais ou menos, assim, um avião... Vamos pegar aqui, para pegar bem exatamente aqui. Vou pegar dados do próprio Fokker 100, Vamos pegar quanto pesa um Fokker 100. Ó, estávamos falando sobre o Fokker 100 e seu peso, né? Para ver se tinha um pássaro, pardal, um quero-quero. Eu já vi um quero-quero de 24.200 quilos. Tava correndo hoje, cara, passei por um quero-quero, velho, cara, parecia um dinossauro, velho. Aquele ali, se ele me atacasse, eu tinha perigo de ir no hospital fazer ponto, né? Porque era grande. Mas ó, o Fokker 100, então, 24.000 quilos. Então, é ou não é desafiar o impossível? Nem na época os dinossauros tinham um dinossauro que 24.000 quilos que voava, né? Realmente. Os pássaros de aço, né? Não, e aí tu vê uma coisa interessante, né? A aviação, por isso que eu acho que a aviação ela fascina tantas pessoas. Porque racionalmente para o nosso cérebro primitivo não tem nada a ver 24.000 quilos um Fokker 100, que é pequeno. Se nós pegarmos aqui o peso de um A380, que está aqui, ó, né? A380, que nem... Maior aeronave comercial, né? Isso. Que temos hoje. Cara, não pode ser verdade. Ele tem 72 metros de comprimento, seu peso máximo de decolagem, cara, é 575 mil quilos, cara. Tá, não pode, cara, ser verdade. É uma cidade que... Ele anda a 970 km por hora com 575 mil quilos. Por isso que eu digo, cara, olha só, olha como tu desafia o impossível. Por isso que não tem como ser uma pessoa normal. Se nós pegarmos o Omar Fontana, desafiou o impossível. Se nós pegar o Osiris, da Embraer, que a gente não falou sobre ele ainda, mas vamos falar, desafiou o impossível. Se pegar o Rolim, desafiou o impossível. E nós poderíamos pegar outras tantas companhias aéreas, todas elas desafiam. Aqui nós temos o caso do Santos Dumont. É verdade. Desafiou o impossível. É verdade. Inclusive, um adendo interessante, nós, na faculdade, nós tivemos uma disciplina chamada Organização de Transporte Aéreo, a qual a gente entendia como é que se dava o processo de lucro de uma companhia, os dados que eram inseridos, né, RPK, enfim, load factor, que é o tanto digamos assim, o tanto de carga que tem que ter dentro da aeronave para ela se tornar, né, tanto de passageiros para ela se tornar rentável. E ao longo da disciplina a gente ia vendo, né, como era difícil tu tornar uma companhia aérea lucrativa, o tanto de barreiras que tinha.
Aí eu lembro que um colega meu pediu pro professor assim, tá, professor, tá, mas onde que a companhia tem um lucro? Onde é que ele tira? Ele falou assim pra gente, não sei. Ou seja, racionalmente falando, não faz sentido algum. Racionalmente não faz sentido. Racionalmente. Ainda mais, né, a aviação em si é uma área muito difícil de se lidar. Tu tem que ter uma visão extremamente estratégica de mercado. Em questão de pouco tempo tu é tolhido. Né? É muito rápido, quebrar é muito fácil. É muito fácil tu quebrar. Tanto tem um ditado muito interessante. Sabe qual que é a forma mais interessante, a forma mais fácil de você se tornar milionário na aviação? Saindo dela. É um bilionário abrir uma companhia aérea. Ah, entendi. Cara. É uma frase que diz muito como é difícil, né? Você conseguir criar uma companhia aérea e conseguir manter ela. Aliás, até fazendo um adendo agora sobre a TAM em si, ela foi muito feliz na sua estratégia nos tempos de hiperinflação no Brasil. Nos tempos de congelamento. Diferentemente da Transbrasil, da VASP, da Varig, as grandes à época, ela optou pelo enxugamento, pela redução da capacidade de mercado dela. Ela se torna uma companhia muito menos expressiva nesse período. Por quê? Porque o Rolim Amaro já sabia que os tempos seriam difíceis. Ele previu... Ele antecipou. Estrategicamente ele antecipou. Enquanto as outras companhias, elas tinham... Agora nós vamos expandir. Nós vamos mostrar quem manda. O Rolim Amaro foi uma pessoa muito mais contida na figura. Aí veio um dos mandamentos do cara. Qual que era o mandamento? Ser humilde. Ser humilde. Ser humilde. E ele reduziu a companhia justamente para tornar ela saudável economicamente. Conseguiu passar por aquele período muito melhor do que as outras. Tanto que a gente vê dessas companhias de expressão, todas faliram e quem continua vivo até hoje, muito forte. Ou seja, então estrategicamente, na visão da Latam, né? Então estrategicamente o que ele fez, em vez de ele avançar como Varig, VASP, ele reduziu, por exemplo, a expressão dele de participação, prevendo já que seriam tempos difíceis. Exatamente. Então olha vem a questão do cara, muitas vezes a estratégia, ela vem muito da observação novamente, né? Esse foi, inclusive, até a própria Transbrasil adotou essa estratégia, de ir contra o movimento do mercado. Agora nós vamos mostrar quem A Transbrasil ficou até 2001, né? Até 2001. Mas ela já veio cambaleando ali, né, naquele período de hiperinflação, né, de congelamento de preços. Acho que a Transbrasil, nós vamos entrar de novo naquela discussão lá, que eu acho que foram outras coisas também que levaram a Transbrasil a não existir mais. Né? Porque se tivesse seguido um plano, talvez até hoje nós teríamos a Transbrasil nos ares. Né? Todas as companhias de expressão a gente poderia ter, né, a Varig, por exemplo. Mas era muito difícil na época de mudar. O mercado mudou, mas as companhias não mudaram. O que mais foi feliz nisso foi justamente a TAM. Por isso que ela é uma companhia que tem sobrevida, né? Conseguiu passar por todo esse período e está até hoje presente no mercado nacional. E quando que ela começou a negociar aqui com a LAN? Foi em 97, né? Ela em 97 começou na Bolsa de Valores. Começou em 2009, se eu não me engano, a negociação para fazer a início da fusão, aqui, 2013, início da fusão. E aí eles foram concluir ela, né, fazer um primeiro voo, inclusive, da Latam, levando o nome Latam, foi em 2016, para buscar a tocha olímpica. Tocha olímpica, em 2016, então não faz muito tempo, né? Não, é bem recente. Eu lembro quando eu ia nos aeroportos ali, aqui nós temos até a cauda aqui do avião, que era só TAM, né? E depois virou Latam, né? É verdade. Inclusive, no início, a fusão ela não foi tão bem... Bem aceita pelo mercado, né? Nem questão de aceita, assim, mas financeiramente ela não foi tão boa para a divisão brasileira. Ela Aquela é de onde? É chilena. É chilena, né? Então ela não conseguiu ter ser saudável economicamente no início. Ela já estava mal das pernas. Aí em 2020 nós tivemos a pandemia, o que tornou o processo ainda mais complicado. E aí optaram, né, das três companhias, né, de expressão que nós temos no Brasil, a TAM foi a que já veio se arrastando de antes, já não estava numa situação... Já estava... Não digo assim numa falência iminente, mas estava numa situação financeira que não era nada boa. O caixa estava sofrendo. Ou seja, o primeiro mandamento ali do lucro do Rolim já estava sofrendo. Exatamente, porque já não é mais a empresa do Rolim. Aí já é um conglomerado completamente diferente hoje. Já está na Bolsa de Valores, já... Que ano que ele faleceu, o Rolim? Em 2001. Vítima de um acidente de helicóptero lá no Paraguai. Então, nesse quesito, quando se juntaram as duas companhias, a TAM ela acabou sendo
muito prejudicada, a divisão brasileira, né? Então, na pandemia, sofreram muito com isso, e aí que eles tiveram que mudar a filosofia. Entraram com o Chapter 11, né, que é a recuperação judicial nos Estados Unidos, para justamente dar uma sobrevida e conseguir arrumar a casa. Eles comem. Deixa o meu café aqui, velho. O cara vai roubar meu café aqui, pessoal. Tá complicado hoje aqui, meus backstage, mas tá tudo certo. Deixa o meu café aqui, velho. Pode continuar. Então eles tiveram que entrar com um processo de recuperação judicial lá nos Estados Unidos para justamente conseguir dar uma sobrevida para a companhia e conseguir arrumar a casa. E conseguiram fazer isso de uma forma muito, muito eficiente. Muito eficiente. E, inclusive, eu lembro que foi um episódio das 3 companhias, a única que realmente demitiu pilotos, que ela fez ia fazer um acordo, né, através do sindicato para com os pilotos no período que o pessoal estava afastado, que era muito prejudicial para quem era, né, tripulante da companhia. Então, houve demissões na Latam, das 3, né? A Latam foi a única que teve demissões. Então, estava todo mundo meio assim, opa, o que vai acontecer? Qual que é a situação real da Latam? Mas, porém, se provou eficiente. 2022, ano passado, né, ela saiu do Chapter 11, conseguiu, né? 2022, depois. Exatamente. Inclusive, no ano passado, por causa da pandemia, ela teve prejuízo, mas esse ano que já teve lucro. Sim, é verdade. Inclusive, hoje ela tem ela deixou, né, por um certo período, hoje ela já é a companhia de maior expressão no Brasil, que tem, acho que é 36% do mercado doméstico. Posso te falar quantas aeronaves ela tem? Pode falar. Aqui no último relatório eu peguei aqui 140 aeronaves na divisão brasileira e 333 aeronaves na divisão internacional, somando o grupo, né? Ela tem 140 aeronaves é bastante, né, cara? Pô, bastante aeronave. É a maior da América do Sul. 140 aeronaves. E assim, eu não sei se é impressão minha, Eduardo, tu que acompanha mais, eu tô no aeroporto lá sentadinho, eu vejo passar os tripulantes, né? Tripulação. E, cara, eu observo que na Latam as pessoas são mais velhas. Né? Eu tenho aparelho, não sei se é o sentimento, tá? Não sei se as pessoas parecem mais velhas, o cara, sabe aquele cara mais capitão mesmo, né? Aquele cara... Senioridade. Isso, parece, né? Não sei se isso é... Faz sentido, assim, porque questão de... Agora falando no background da aviação, a Latam, ela paga bem. Ela tem bons salários aos tripulantes. Ela paga melhor, então. Paga melhor. Então, querendo ou não, isso... desincentiva a rotatividade. A pessoa que entra na Latam tem tendência de fazer carreira lá, né? Então, querendo ou não, isso, creio eu, né, que seja uma das explicações, né? Exatamente. Então, o pessoal acaba ficando, né? Mas certamente, né, independente da companhia aérea, os pilotos mais experientes, eles são muito assediados pelo mercado lá fora. Lá fora, para fazer o que? Rota internacional. Outras companhias, né? Companhias de Dubai. Tipo Emirates, Dubai e Emirates, por exemplo. Exatamente. Muitas companhias, Qantas, várias companhias, elas vêm para o Brasil pegar os pilotos já experientes para trabalhar lá. É muito comum, é um movimento assim, né? Então, realmente, o cara fica no Brasil se ele quer ter uma estabilidade. Ter, né, família, perto da família e tudo mais. Né? Mas as companhias, elas assediam muito. Né? Quem já tem uma certa experiência, um número de horas X, para trabalhar lá fora. E hoje, por exemplo, eu estou olhando aqui os tipos de aeronave da Latam, eles têm hoje 57 Boeings e eles têm 238 Airbus. E todas as aeronaves são grandes, não tem uma aeronave pequena tipo Embraer, eles não tem Embraer, né? Eles não tem que nem Azul, que tem Azul Conecta, que tem os Caravan e tal, né? Exatamente, ela tem um mercado assim já doméstico já, né? Digamos, ele faz só rotas maiores, né? Não faz... Isso, mas aí que tá, agora ela tem uma parceria com a Voipass, né? Voipass, que era a Passaredo. Para justamente ter essa penetração em outros mercados. Que daí ela utiliza o ATR, né? A TR-72, que é uma aeronavi... Voipass também é brasileiro, né? É brasileiro. Cara, que legal. Cara. E aí ele utiliza, né, essa parceria, esse codeshare com a Voipass para adentrar em outros mercados. 47 destinos a Voipass. Né, onde você não chega com o jato, aí tu chega com, né, a Voipass. A Voipass aqui tem 47 destinos no Brasil que eles fazem, né? Vou pegar aqui quais são as aeronaves que eles têm. É só a TR-72 que ela te utiliza. Né? Só a TR-72. Só a TR. Só aviões pequenos, então. Pousa em Concorde. Concorde não pousaria. Não pousaria em Não Concorde. pousaria. Que a gente não teria capacidade para receber uma TR-72. Mas, assim, mercados um pouco maiores, né? Uma infraestrutura aeroportuária melhor, certamente. Certamente. Show de bola. E olha só, e essa fusão, né, da LAN e da Latam, o que eu senti, né? Eu senti, olhando assim para a marca, para posicionamento, mesmo na época ainda não sendo um estudioso de marca, mas depois, né, acompanhando os movimentos das marcas, olhando um pouco para o passado, eu entendi que aquele DNA da TAM, ele se perdeu.
Sim. Ele veio um DNA muito mais business, muito mais olhando não para a experiência, mas olhando ponto A, ponto B. Porque a TAM ainda tinha, né? Eu lembro que eu viajava de TAM, ainda tinha aquele, não um glamour como era antigamente, é porque não pagava a conta, mas tinha um certo glamour, né? Era legal viajar com a TAM, né? Até o serviço de bordo era diferente, né? Sim. Ela perdeu a própria identidade. Ela perdeu, né? Então, até uma coisa interessante assim que lendo e estudando, né, a gente percebe que apesar da morte do Rolim Amaro lá em 2001, a TAM ela conseguiu manter a própria identidade. Ela não perdeu a essência. Ela realmente continuou sendo ela era como se o Rolim Amaro fosse uma presença de espírito ainda dentro da TAM. Aí ele existia ainda no DNA. Ele existia. Ela ainda tinha inspiração no que era o Rolim Amaro. É o que dá para sentir, sabe, do que a gente lê, o que nós vemos a respeito disso. Porém, quando houve a fusão da LAN com a TAM, essa identidade ela se perdeu. Ela se perdeu. E não somente pelos funcionários, mas pelo serviço prestado a bordo. Tu vê que algumas características que eram de cortesia, não estou dizendo que, né, se tornou necessariamente muito ruim, né, mas ela perdeu um pouco do que era, de fato, a característica da TAM. O que realmente definia ela como companhia. Então, realmente, eu acho que tu foi muito feliz na tua colocação em dizer que ela se tornou business. Sempre foi. A aviação sempre é business. Sim, mas não só business. Não né? só business. É porque hoje mas aquele espírito da TAM, realmente ela acabou se perdendo. Porque hoje a questão da experiência para eles é indiferente, né? Então eu sou um cara que eu vou, né, não com uma expressão gigante, mas voei Latam agora esse ano que eu acho umas 5 vezes. E cara, eu viajei com as 3, né? Gol, com a Azul e com a Latam. E a experiência da Latam, assim, sem sobre dúvidas, é a pior. Disparado, né? Seja no despacho da bagagem, seja na aeronave, assim, é muito difícil você encontrar um atendimento que eu lembro da época da TAM, assim, sabe? Bem difícil mesmo. Realmente, não é opinião única sua, né? O mercado inteiro brasileiro, assim, tanto que você vê, a Azul é disparada, assim. Disparado, como experiência você vê, disparado. Né, que realmente o pessoal, ele se sente confortável, né, voando de Azul. E a Latam, eu também, em outras conversas, já tive essa sensação. O pessoal fala, né, já foi melhor. E aí vem a questão da experiência, o que é o melhor, né? Justamente a experiência. E a gente fala assim, uma defesa de tese que eu tenho sobre experiência em qualquer negócio, né? Podemos trazer aqui para a aviação que é a nossa discussão, mas qualquer negócio, a experiência, ela pode ser entregue com coisas muito simples. Definitivamente. Né? Se nós olharmos hoje como a Azul faz, vai observar, cara, o serviço de bordo ele é simples, mas o atendimento das pessoas, ele pode trazer a experiência. Porque a experiência não é sobre o que você entrega para as pessoas, mas sim como você entrega. E aí o que eu observo hoje, por exemplo, vindo de companhias aéreas, por exemplo, que nem a Latam, é que o como, por exemplo, é indiferente. Então, quando você é indiferente com o teu cliente, você não entrega a experiência. Né? Você entrega qualquer coisa. Né? Então, se eu preciso ir ao banheiro, o banheiro está ali e ponto. Né? Mas como que eu faço esse dizer de onde que é o banheiro? É a maneira como eu falo. Né? Então, assim, eu vejo hoje, por exemplo, muitas pessoas que elas precisam de ajuda, naquele momento que está com um problema, dificuldade e tal. Ali tu vai ver o que é uma experiência. Porque um quer resolver o problema e o outro, muitas vezes, ele está fazendo a sua função, nem sempre de resolver aquele determinado problema. Né? Exatamente. A diferença entre você entregar um deslocamento né, aéreo... Não, entra aqui e ponto, né? É verdade. E tanto assim, que tu vai pegar a quantidade de reclamações hoje, por exemplo, né, das companhias, tu vai observar que ela tem mais reclamações hoje do que as outras companhias. Né? Até interessante, eu vi um dado que na plataforma do consumidor.org reduziu bastante da Latam. Hoje em dia ela reduziu. Vamos pegar aqui na prática. Ela conseguiu melhorar bastante nesse sentido. Mas sim, em relação à experiência do usuário para com a companhia, realmente ela perdeu muito da identidade que ela tinha. Né? Enfim, é uma consequência, né? Por exemplo, vamos supor, quando a gente vê grandes fusões de Posso empresas... falar a ordem aqui, então, agora que tem todas elas. Ó. Latam é a primeira, Gol é a segunda e Azul ela é a terceira. Eu vou dar um print aqui na tela do Reclame Aqui, tá? A Latam hoje ela está como nota 7.3, é considerada uma nota boa, né, bom, né? E aí nós temos a Azul, né, vamos pegar aqui, só para a gente ter uma noção. A Azul, que é o terceiro lugar, está com nota ótimo, que é 8. Né? Então assim, o grande segredo que é, a Azul responde.
Tá ligado? As respostas. Né? Depois a gente pode até colocar o print na tela para a galera ver. E daí, então a gente trouxe a informação aqui, conseguimos já aferir ela aqui no ato, né? Só dentro, eu me referia do consumidor.org, né? Mas sim, o Reclame Aqui, ele tem uma penetração muito maior, né? Então, mas é só para pegar aqui o que é mais, né? Quando eu coloquei reclamação no Google ali, apareceu o Reclame Aqui primeiro, nós poderíamos até fazer uma aferição aí também de outras plataformas, né? Mas o interessante é aquele negócio, né? O atendimento ele diminui a reclamação também. Não vai diminuir o problema vai existir, mas diminui a reclamação, né? Com certeza. Com toda certeza. Inclusive, nessa questão da Zoom, ela trabalha muito essa questão de o funcionário ter uma maior liberdade. Da resolução do problema, né? Não só de resolução, mas também de você conseguir, digamos assim, existe uma formalização, né? Mas é uma formalização mais flexível, em linhas gerais. Que você consegue ter uma conversa cortês, enfim. Entendi. Ser mais você mesmo. Mais você mesmo. Né? Querendo ou não, se você consegue ser menos formal, você consegue ter maior flexibilidade, a tendência é que você seja mais simpático, você demonstra quem realmente você é. Então tem essa experiência de pessoa para com pessoa. E a Azul ela é muito feliz nisso. Ela realmente consegue transmitir. Né? Então, por mais que os tempos de glamour da aviação tenham mudado, não existam mais, realmente a gente tem essa questão de custos, é bem o que você disse. A Azul ainda consegue entregar essa experiência, né, adequada para o mercado atual. Ela é muito feliz nessa... Hoje praticamente toda a companhia aérea é low cost que fala, que é de baixo custo, né? É low cost que fala, é isso? Sim, low cost e low fare, né? Low cost é a redução de custo com a própria companhia e low fare é, digamos assim, uma consequência dela, que seria o valor menor, né, das passagens. Praticamente todas são hoje, né? Em termos gerais, sim, mas... se encaminham para isso. Mas no Brasil a gente tem uma questão de regulamentação que ela tolhe muito essa possibilidade. O que a gente chegou mais próximo, né, de low cost e low fare no Brasil foi a Gol lá no princípio e a Webjet, né? A ervilhinha que a gente chamava carinhosamente na aviação. E essas duas companhias elas tiveram essa maior proximidade para com o mercado low cost e low fare, mas a questão de regulamentação do Brasil, ela impede. Exatamente. A gente nunca vai conseguir ter, por exemplo, uma Ryanair. Ryanair é o maior exemplo, né, de companhia low cost low fare. O cara vai quase de pé segurando a cordinha. Exatamente. O espaço interno é diminuto, você tem propagandas... E mais do que hoje, né? Deixar claro pra galera. Quem tem 1,91 m que nem eu, assim, sofre um pouquinho para viajar. Exatamente. E tem propagandas dentro do avião. Eles passam vendendo rifa. Passam pelo corredor. Sério, cara? Bingo? É isso, exatamente. Esse é o mercado Ryanair. Eles não ganham dinheiro. Eles tentam otimizar em outras coisas, né? Exatamente. Tu quer servir quer pedir um lanche, alguma coisa. Paga. Tudo paga. Paga. Não é fornecido nada. Então... Quer uma água, o cara tem que pagar. Põe no banheiro, coloca a moeda. Cara, que loucura, né? Mas se eu compro pra ganhar conveniência, eu tenho um negócio muito bom. Cara, lá no saguão, quando o cara tá esperando, dá bastante água pro cara. Quando ele entra na aeronave, tu cobra 10 pila pra ir no banheiro, cara. Verdade. Pensa, velho. Pô, olha que jogada. Como é que o cara vai em outro lugar na aeronave, cara? Tem que ir no banheiro. Companhias aéreas, escutem ele. Escutem, cara. Baita sacada, cara, pra ganhar dinheiro. Verdade. Então a Ryanair ela consegue ter esse diferencial pelo preço. A experiência, o cara já sabe como é que vai ser. Né? Então, tu consegue ter essa redução da tarifa. Mas no Brasil... A gente sabe, o custo do Brasil é o primeiro dos problemas. Mas a questão, né, de judicialização da aviação... Tanto que eles estão tentando agora ver como... Até o governo está falando como que ele reduz isso, né? Que as companhias sentaram o governo e falaram assim, cara, eu tenho um combustível da aviação, né, o querosene, que é absurdo, é o mais caro do mundo, né? Pelo menos foi dizer ali que eu vi algumas matérias agora essa semana. Nós temos a judicialização, que é muito fácil, né? Então as companhias sofrem muito, então tem um valor ali que tem que deixar provisionado para pagar... ou quem é processado. E é um valor muito expressivo, né? Sim, a tarifa aeroportuária, né, que é assim que fala. As taxas aeroportuárias são também caras, né? Entendeu? O risco operacional, né, porque hoje nem todo aeroporto hoje tem a infraestrutura necessária para as aeronaves, né? Então vai somando tudo, cara, é mais loucuragem ainda está no Brasil com a companhia aérea, né? Essa questão de infraestrutura aeroportuária, ela melhorou muito no Brasil. Está melhorando ainda. Está melhorando, né? Justamente pela questão da privatização, né? A concessão dos aeródromos, né? A iniciativa privada. Isso melhorou muito. Consegui dar um salto de qualidade gigantesco. Inclusive, exemplo disso, onde foi o palco do HJ On The Road, né? Lá em Floripa. Nossa, maravilhoso, cara. Sensacional o aeroporto. Sensacional. Infraestrutura assim, eu fiquei esperando... acima do que havia sido preconizado em contrato. Eu fiquei esperando em 2 aeroportos agora nos últimos dias. Um eu fiquei em Guarulhos,
cara, uma lotada de gente, até nas bielas saindo. E eu fiquei em Floripa, né, cara? E eu digo, cara, se nós tivéssemos níveis, né, de todos os aeroportos que nem em Floripa, até Campinas, assim, também, que é um aeroporto legal, assim, a gente teria uma qualidade de vida pros passageiros muito maior, cara, muito maior. Definitivamente. E aí, com certeza, deve estender isso para a tripulação, para a galera que trabalha, porque Guarulhos, cara, eu não sei, eu tenho a impressão que tem muito mais gente que no passado, cara. Nossa senhora, aquele aeroporto tá desumano de gente. Exatamente, aconteceu um movimento muito interessante no Brasil que foi, nós discutimos inclusive isso no outro podcast, né? Migraram, o fluxo internacional migrou do Galeão para Guarulhos. Ia ter muita gente. Inclusive a Latam, ela fez isso. Ela tinha antigamente os voos mais centrados, tinha uma parcela lá em Galeão e fez toda a migração para Guarulhos. Se tornou ali o hub operacional para os voos internacionais. Né? Então, realmente, foi uma escolha que realmente surtiu muitos bons efeitos para a Latam, para o mercado no modo geral. Né? A gente pode até colocar aqui um print de tela para vocês, né? Mas o aeroporto de Guarulhos aumentou 25% o volume de clientes em comparação ao mesmo período de 2022. Estou falando agora de 2023, né? Então, só para você, 1/4 a mais. Né? Então, o meu sentimento, né, de aumento expressivo, acredito que aqui está ferido aqui pelos dados. Né? É verdade. E que bom, né? Que bom, retomando a aviação. Agora tem que melhorar só a infraestrutura, né? Exatamente. E, cara, esses dias tu estava lá, tive dificuldade de sentar, cara. Não tinha lugar para sentar, assim, tudo lotadaço, cara. Tinha que ir muito longe, óbvio. Aí tu vai indo, mas fica imaginando uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de locomoção. Né? E é uma cidade lá dentro. Nossa, é uma cidade. Enorme, gigante. Enorme, Guarulhos, realmente. O cara hoje para perder um voo lá por causa que está no portão errado é muito fácil, né? Mas vamos voltar aqui para a Latam. Né? O que tu acredita assim das companhias aéreas e especificamente falando da Latam assim para os próximos capítulos, né? A gente vê que a Latam reportou aqui então o lucro agora, né? Pô, acho que a pandemia foi muito tenso para as companhias aéreas, né? A gente viu o mundo pousando, né? O mundo pousou. Né? Mas o que tu vê assim da Latam para o futuro dela, Eduardo? Olha, eu acho que hoje ela viveu, depois que ela passou por esse processo de recuperação judicial, né? Chapter 11, lá nos Estados Unidos, acho que ela conseguiu uma nova roupagem para a companhia. Né? Acho que ela realmente está mostrando a que ela veio. Tanto que agora a gente vê ela com dados atuais, ela está aumentando a expressão dela no tráfego doméstico. Já está em primeiro lugar e está subindo. E está subindo. Né? E não aparenta, né, cara? Foi 36% do mercado doméstico. E market share, né? E 16% do internacional. Esse ano já está chegando, se não me engano, na casa dos 38. Em dados de outubro, né? São dados fornecidos trimestralmente no... Podemos até colocar aqui na tela, né, os dados, e importante, assim, quando a gente fala de market share, né, participação do mercado. Então, a aviação é fácil calcular, né? Porque tu tem volume de só 3 companhias aéreas, né, que são 98%, eu acho, basta para as 3 companhias aéreas, tem umas menos expressão. Então, tu pega, como é que tu faz o market share? Né? Tu pega todo mundo que compra passagem aérea, e voa e pega assim o que é da Latam, o que é da Azul, o que é da Gol e o que são das outras. Exatamente. Então nós estamos falando aqui que a Latam hoje está com, como você falou, próximo de 38% aí de participação no mercado. Essa é uma correção, falei de outubro, mas é de novembro já. De novembro. 38%, né, dados preliminares, 38% do mercado doméstico. Doméstico, você fala do internacional que tu citou ali que é 16%. Exatamente. E aí ela se encontra em primeiro lugar tanto no doméstico quanto no internacional. Como internacional, no Brasil. Que legal, cara. Então realmente ela retomou a frente. Ela via, né, justamente ela passou por um processo muito grande de enxugamento por conta da pandemia. Assim como o Rolim Amaro havia feito antigamente, né, ela se obrigou a reduzir, não teria nem como ir contra esse fluxo, né, por conta da pandemia. A pandemia foi punk, né, cara? Sim, foi terrível. Então ela deixou de sair do primeiro lugar por conta disso. Aí agora ela retomou. E está vindo com força. Então eu acho que assim, eu particularmente tive receio, né, de que a Latam fosse quebrar ali nos tempos da pandemia, que ela não ia chegar a um ponto de insolvência fiscal. Mas conseguiu ser muito feliz nisso. Então acho que... muito veio da estratégia de novo, né? Falando da estratégia. Só para colocar um dado aqui na mesa também, nós temos uma taxa de ocupação, que é um indicador importante da aviação, né? A taxa de ocupação das aeronaves da TAM, hoje 85,3%. É um índice muito bom. A gente chama de load factor isso na aviação. Né? A otimização da aeronave hoje, então 15% só dos assentos voam livres, né? E uma coisa também que é interessante é a questão da Latam Cargo, né? A gente observa mais aviões Latam Cargo, também a Latam Cargo, tipo, que a gente fala muitas vezes, a passagem aérea do passageiro muitas vezes não é lucrativa, mas a carga ela é muito lucrativa, né? Exatamente. Ela tem como diferencial que ela tem uma divisão, né, de cargas. Antigamente era a ABSA,
agora se chama Latam Cargo, Latam Cargo, que ela justamente faz toda essa parte de logística, né? Inclusive, como a Ali citou anteriormente, ela tem aeronaves específicas para isso, porém, os próprios aviões comerciais, eles trabalham, né, nos seus porões com esse transporte de cargas. Então, ela não é porque a aeronave está levando passageiro que ela deixa de levar carga. Eu posso trazer um dado aqui também, então, né? Claro. A parte cargueira da Latam aumentou agora em 2023, comparado com 2022, 11,3%. Né? O volume de toneladas, né? Aqui não calcula por passageiro, né? O volume de toneladas transportadas, né? 11,3%, e tonelada é dinheiro, né? Quanto mais eles carregarem, mais dinheiro eles faturam. Isso e inclusive essa parte de carga é o que mais representa financeiramente para uma companhia. A gente imagina que é questão de passageiro, mas não. É a carga. O passageiro se sobrar espaço, leva o passageiro. Mais exatamente. Assim. Essa é uma analogia bem interessante. Será que um dia não vai chegar os aviões que eles vão dividir a metade dos passageiros e colocar carga atrás, né? Porque hoje é passageiro num andar e no outro andar é carga, né? Existem aeronaves assim, chamam aeronaves Kombi, né? Inclusive... Né? Kombi, que é combinado, aqui, Kombi de combinado, é verdade. Inclusive a Transbrasil começou, a Sadia Transportes Aéreos começou fazendo isso, né? E não é Kombi, viu galera, não é Kombi de carro, né? Não. Não é Kombi da Volkswagen, é Kombi de combinado, né? É combinado, é passageiro e carga, né? Exatamente. Inclusive tem certas aeronaves que elas têm uma quick change, que eles conseguem fazer toda a remoção dos assentos, né? Para tu fazer o transporte de carga. Existe essa possibilidade também. Né? De dia você vai levar... Fecha a janelinha. De dia você leva pessoas, e à noite, só uma analogia. Aí vai lá, retira, né, consegue fazer a remoção rápida dos assentos. Tem que entendi, tem que ser uma remoção rápida. Sim, ela é feita já para fazer essa... Tipo, ela puxa as cadeiras, tipo festa interior, assim. Empilha as cadeiras num canto e leva a carga. Puxa os bancos para fora. Puxa os bancos para fora. Inclusive, nós tivemos um movimento da própria Gol que fez parceria com o Mercado Livre, né? Mercado Livre, algumas aeronaves da Gol hoje no Brasil transportam no Mercado Livre, né? Exatamente. A Azul agora também tem uma divisão de carga, né? Usa os Embraer, né? Então, tanto o 737, né, 400, quanto o Embraer para fazer esse transporte de carga. E realmente, né, isso é uma consequência boa do mercado online. Que agora, cada vez mais, estão utilizando das companhias aéreas para a velocidade, ganhar tempo, né? Dessa capilaridade, né, de se deslocar ponto A a ponto B rapidamente. Né? Então, isso está sendo uma consequência muito feliz para as companhias aéreas brasileiras. Está aumentando significativamente a questão do transporte de carga em decorrência do consumo online cada vez maior do consumidor brasileiro. E aí vem uma coisa assim da adaptação ao mercado, né? Se nós olharmos lá atrás, quando a TAM, né, começou, nem olhava-se para carga, né, no volume que olha hoje, né? Só para ter uma ideia aqui, até vou pegar, eu sei que tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui, o tempo médio, 1 ou 2 semanas, eu vou pegar aqui a AliExpress, né, que é o grupo ali do Alibaba, quantos aviões vêm para o Brasil, mas se não me engano são 8 por semana, uma coisa assim. Tem pode continuar. A Amazon também, né, trabalha com aviões próprios. Hoje em dia é a tendência, né, cada vez mais. E olha só, pensa para o Mercado Livre. O quão significativo é, né, você ter... Nossa, olha só um avião do Mercado Livre aqui. 8 voos semanais, isso mesmo. Mas eu acertei, cara. Pô, meu cérebro tá bom. Então, o AliExpress, né, o grupo Alibaba, ali, ele traz hoje em torno de 8 voos semanais fretados que vem para o Brasil trazendo mercadoria. Loucura, né, velho? Como hoje o mercado online, ele está intrinsecamente relacionado com e eu posso falar um negócio, não é o mercado online, cara. É uma coisa a ansiedade. Tipo assim, o mercado online é onde eu compro. Mas o que faz os aviões levarem mercadoria é a ansiedade das pessoas. As pessoas querem receber mais rápido, né? E aí a ansiedade faz as pessoas comprarem, quererem mais rápido e pagarem por isso, né? E aí tu vai ver aquela questão, tipo, eu pego um avião, encho de mercadoria, né? Quantas mercadorias eu coloco num avião vindo da China? Né? Mercadoria, os potezinhos, né? A xicrazinha, não sei o quê. E de repente tá na casa do cara ali 2, 3, 4, 5 dias depois. Cara, é loucura. É loucura, né? E só com a aviação, né? Se eu colocar dentro de um container, como era antigamente, demorava 45 dias, 60 dias para chegar no Brasil, né? Inviável, né? Inviável. Tanto que hoje em dia, né, por exemplo, nós moramos numa cidade do interior de Santa Catarina. Compra no Mercado Livre, pô, em questão de 3, 4 dias... Tá em casa, né? É loucura, aqui, né? Eu tava fazendo uma análise semana aqui, cara, os caras falando assim, pô, já parou pra pensar que a qualidade de vida das pessoas, por exemplo, eu comecei a cuidar da minha vida, eu emagreci 15 quilos, vamos dar um exemplo. E eu interfiro diretamente na aviação? Eu fiquei pensando assim, falei, cara, porque se as pessoas hoje emagrecerem, por exemplo, o que acontece com o avião? Ele vai ter menos peso e automaticamente ele leva mais carga.
Eu falei, cara, o cara fez uma analogia assim, sabe? Daí eu falei, cara, mas é verdade. Ele tava falando sobre a questão dos. Como é que é o cara que cuida? Nutricionistas, né? Então, o nutricionista hoje afeta diretamente a aviação. Né? Assim como ele pode afetar diretamente o fast food. Né? Eu fiz uma entrevista semana aqui com o Burger King, né? Por causa de um post meu do LinkedIn. E daí o Burger King entrou em contato comigo e tudo mais. E nós estávamos conversando e ele falou assim: o senhor consome muito BK? Daí eu falei para ela assim, cara, na verdade eu consumi aquele dia porque eu queria saber como é que vocês atendiam, né? Porque eu não sou consumidor do BK, entendeu? Então eu não sou cliente do BK. A experiência, não tem e daí acontece automaticamente, eu fiquei pensando assim, cara, quantas pessoas hoje passam no fast food e hoje não comem pelo o perfil dele ou pelo momento da vida que a pessoa vive, sabe? Então lá atrás eu era um consumidor, hoje eu não sou mais. E aí vem um negócio do modelo de negócio interessante, né? Quando a gente olha, por exemplo, a aviação e olha a transportes aéreos, na verdade o que faz o transporte aéreo hoje cada vez ser mais demandado é a ansiedade das pessoas, na verdade, não o transporte, né? Porque as pessoas querem receber mais rápido. Então quem entregar mais rápido vai ganhar o jogo. E daí vem outra coisa interessante, que se a concorrência hoje, ninguém fizesse transporte aéreo porque fosse inviável, o transporte aéreo não existia, porque eu ia ter que fazer o quê? Eu sou ansioso, eu quero receber esse celular amanhã. Só que ninguém entrega amanhã. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar. Você pegou o lance? Então, assim, o transporte aéreo de cargas da aviação só acontece por causa da concorrência. Então aquele cara fala, não, mas eu vou resolver o problema, eu vou levar de avião. Como foi lá o Atílio Fontana lá atrás. Pô, vou levar suíno processado em avião. E aí quando tu faz, né, essa movimentação faz com que exista um mercado novo. E aí eu vou trazer outra coisa para a mesa. Quando eu tenho um monopólio, o que acontece? Não precisa ter avião. Tu tá ligado? Então a inovação ela só vem com a concorrência. Exatamente. Né? Então, e de novo, a concorrência é algo que tira as pessoas da zona de conforto. Então se no Brasil hoje, por isso que eu digo, se nós temos só 3 companhias aéreas, todas elas trabalhando com 85% de taxa de ocupação, tipo, é ruim isso para o cliente. Porque eu não preciso ter experiência. Eu não preciso ser ótimo. É verdade. É que a gente falou, eu vou para o site e pego mais barato. Então eu não preciso ser ótimo, porque eu vou ter 85% de taxa de ocupação. Concordo contigo. Então assim, como que eu consigo fazer a companhia aérea ter um atendimento melhor, uma experiência melhor, não sei o quê? Não é dando balinha a mais. É fazendo o quê? É fazendo com que a gente tenha mais concorrência. Exatamente. Entendeu? Acho que tu foi muito preciso no que você disse, porque de fato, um país de dimensões continentais como o nosso... cara, tinha que ter muito mais companhia aérea. O triplo de companhias aéreas, de expressão. Não as menores que a gente falasse ali da, como é que é, da a Passaredo, né? A Voipaz agora, Voipaz, né? Voipaz da Passaredo. Então, realmente, a gente teria uma capacidade imensa de se estabelecer em outras companhias e realmente atender mercados regionais ou, enfim, ou domésticos, internacionais, companhias brasileiras. E realmente, o que dificulta muito a questão de custo Brasil, os fatores que nós já conhecemos. E realmente, isso, querendo ou não, acomoda as companhias. Se não há concorrência, você não precisa ter redução de custos. Então, realmente, isso torna o mercado menos... instiga menos menos atrativo, né? Porque hoje, por exemplo, por que hoje eu vou arriscar meu dinheiro? Porque eu vou inovar, vou mudar o modelo de negócio, se não há ninguém, não há nenhuma uma concorrente para mim diretamente porque nisso. Eu continuarei tendo minha taxa de ocupação. E aí a pandemia aconteceu um negócio, né? As companhias tiveram prejuízo na pandemia, mas elas foram incentivadas para elas continuarem abertas. Óbvio que imagine fechar as 3 companhias no Brasil, o que vai acontecer? Elas foram incentivadas a ficar abertas, né? Os subsídios, blá blá. Mas não foram tão felizes nisso. Desculpa te interromper, Ali, mas essa questão ali no Brasil, a questão como o governo tratou as companhias aéreas foi de certa forma bem sorrateira. Tanto que elas comparado isso internacionalmente. Então elas decidiram trabalhar por contas próprias. Vamos fazer o meu dever de casa. Elas não aderiram. Porque acabava se tornando prejudicial elas. Né? Então elas tiveram que justamente... elas foram, houve, né, incentivos por parte da ANAC, uma série de portarias que jogou mais pra frente algumas dívidas e tal. Né? Isso, conseguiram, né, ter uma maleabilidade maior. Mas não tanto quanto deveria, né, por parte, né, do governo, enfim. Né? Então as companhias, elas tiveram que lidar muito por pernas próprias. Né? Então realmente, eu fico imaginando quanto que tiveram que trabalhar, procurar estratégia de mercado para conseguir permanecer com uma companhia aérea
um país como o nosso, com dificuldades imensas de logística, custos altíssimos, taxa cambial. Né? Tanto que o próprio governo tentou entender um pouco mais, estava lendo algumas reportagens essa semana, né? Tipo assim, pô, por que ninguém vem para cá? Por que outras empresas não vêm aqui empreender, né, na questão da aviação? Né? Por que, sei lá, uma Emirates não vem colocar os seus aviões aqui? Vamos dar um exemplo hipotético, né? Por quê? Aí vem a questão da resposta das companhias. Cara, não faz sentido algum, né? Então o Brasil, um país hoje, beleza, é gigante, né? Mas eu vou pagar a querosene da aviação absurdo, né? A taxa cambial, então eu vou ter que cobrar em real, né? E pagar as coisas em dólar. Então chega no final não é atrativo. Então o país, por exemplo, é um país continental, é um dos maiores países do mundo, está entre as 10, né, maiores potências ali do mundo, né, e tudo mais, no sentido de PIB, mas ao mesmo tempo ele não é atrativo porque no final não vai fechar a conta. E aí eu volto lá no início, né, cara? Quem serão os próximos loucos, né? Tipo o Mar Fontana, o Rolim, pegar ali o seu próprio Osiris ali com a Embraer, mas outros tantos que vão montar uma companhia aérea com risco, por exemplo, operacional. Isso como é que é a companhia aérea lá que chegou e saiu, já que era amarela? Itapemirim. A Itapemirim, por exemplo. O cara é doidão, né? O cara é doido. Foi um episódio... Não, isso aí é... bizarro. Que daria até quase para fazer o podcast, porque foi muito... Foi muito bizarro. Ele era muito forte nos ônibus, né? E na verdade o que aconteceu? A Itapemirim, ela era uma empresa de transporte rodoviário, ônibus. E ela tinha realmente uma expressão bem significativa aqui no Brasil. E ela estava no processo de recuperação judicial. Já estava, né? Já estava. Aí quem assumiu, né, na época, quando, né, foi feito esse processo de recuperação, um cara que ele pegava empresas que já estavam próximas da insolvência fiscal, ia lá e dava uma sobrevida. Ou, né, digamos, consertava a casa. E ele fez a compra simbólica da Itapemirim, entrou no processo de recuperação judicial e uma dos braços dessa recuperação era a criação de uma companhia aérea dentro do grupo. Então pensa, tu tá num processo de recuperação judicial e tu cria uma companhia aérea. Se tu pensa do ponto de vista de logística, você juntar o transporte rodoviário com o aéreo, é muito interessante. É muito interessante. Se tu conseguisse juntar perfeitamente os dois, casar, seria excelente. Porém, o que aconteceu? Ele não definiu o mercado. Ele não foi nem um pouco preciso no o que ele está definindo aqui, qual que é o público que ele atingiu no Brasil. A companhia ela surgiu como decorrência do processo de recuperação judicial, que até então estava indo bem, e ela não conseguiu se afirmar no mercado por conta disso. Inclusive, tinha um professor de economia lá da faculdade né, que eu estudei, que nós conversávamos à época sobre isso. O próprio CEO, à época, ele estava prometendo feijoada a bordo. Feijoada a bordo dos aviões da Itapemirim. Aí a gente pensou, cara, em tempos que o custo é o principal fator, e outra coisa também, prometendo bagagem gratuita. A gente olhava para aquilo e pensava... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Posso trazer um dado aqui, Itapemirim? Para nós não desvirtuarmos muito. Itapemirim, nos anos 80, chegou a ter 1.500 ônibus. Hoje, né, essa nova Itapemirim que eles estão chamando, do ônibus, né, ela está com 150. 150 e só ônibus, aqueles ônibus mais super leito e tudo mais. Eles estão com 16 rotas só, por enquanto. Ela realmente era... Mas eram 1.500 ônibus, pensa, cara. Ela era muito grande. E realmente, a proposta em si era interessante, mas a execução foi terrível. Inclusive, uma passagem interessante, tem um amigo meu que ele trabalhou como agente de aeroporto lá em Porto Alegre, que era uma das bases da Itapemirim, e teve aquele episódio que eles pegaram as aeronaves para fazer o transporte da torcida do Flamengo, para levar o pessoal lá para o Uruguai que tinha a final da Libertadores. Eles pegaram as aeronaves, tiraram das rotas para levar o pessoal. E não avisaram os próprios funcionários. Aí chegava o pessoal no voo para embarcar, para se deslocar, o funcionário não tinha informação, passageiro brigando com o próprio funcionário, não tinha muito o que ser feito. Que loucura, né? Era uma companhia que... Já nasceu morta. Infelizmente Claro, e poderia ser mais uma, né? Poderia ser mercado havia. Não, ainda tem, né? Ainda tem. Tanto que eu estava olhando aqui que a própria Azul, né, encomendou mais aviões, que vão ser entregues até 2026, se não me engano são 20 e poucas aeronaves. E ano que vem, eu acho que são mais de 19 que vão entrar em operação, né, da Azul. Realmente, as companhias do Brasil, elas estão muito bem, as aeronaves modernas, né? Realmente, a idade da frota brasileira, ela é excelente. Ela é excelente.
Ela é excelente. Uhum. Du, antes da gente finalizar, né, a gente havia conversado no backstage e eu acabei esquecendo, né, um assunto muito importante, inclusive, que vai afetar muitos setores. E não vai deixar de afetar também a aviação. Pode ser de forma positiva, de forma negativa, eu queria ouvir de ti, né, o que vai acontecer com a aviação com a reforma tributária, que foi o que passou agora e foi aprovado. Então, a reforma tributária em si, a tendência dela é que ela torne o processo, a tributação não menor. Mais simples. Mais simples. Porém, como é típico de acontecer, certos jabutis passaram no Congresso e alguns lobbies conseguiram benefícios fiscais bem interessantes, alíquotas reduzidas. Exemplo, o setor de turismo. O turismo conseguiu uma alíquota menor. Em compensação, o setor aéreo não. O setor aéreo não. A gente vê, né, agora não tratando necessariamente de um governo ou de outro, mas a gente vê que há uma necessidade de expansão, de redução de tarifas aéreas, em que as companhias aéreas trabalham com uma margem de lucro, e se não prejuízo. Aí a gente deixa um setor nevrálgico da nossa economia, né, sem essa redução de alíquota. Mas muito também pela questão que tu falou agora, né? O lobby, né? É o lobby. Então, é a questão de lobbies. Pouca expressão. Ela não tinha expressão hoje para angariar, por exemplo, algum político e erguer alguma bandeira. Né? Exatamente. E ainda vai apanhar agora, que tem que ser mais barata a passagem aérea, né? Exatamente. Então, se a gente quer reduzir passagem aérea, se a gente quer, sei lá, independente do governo, quer criar uma ferramenta a qual se tenha redução, faça o dever de casa. Como governo, que é justamente algum incentivo fiscal para que as companhias aéreas consigam ter uma redução do valor das passagens, como também tornar o mercado atrativo para novos entrantes. Claro. Blindou o mercado, né? Mais ainda. Se a gente, exatamente, blinda o mercado. Se o mercado ele é atrativo, certamente teríamos outras companhias aqui no Brasil. Total. A gente vê vários processos na NAC, que são várias etapas para se ter uma companhia aérea. Várias empresas que começam primeiro, segunda etapa, vão avançando, mas no meio do caminho estacionam. Por quê? Percebem como é difícil, como é complexo se ter uma companhia aérea no Brasil. Então, há essa possibilidade, há uma demanda para mais companhias. Porém, não adianta a gente querer que se tenha redução da passagem aérea, não adianta a gente querer, vamos tornar a aviação atrativa para todos. Mas como é que a gente vai fazer isso? Se não partir pelo dever de qualquer governo, que é tornar o mercado atrativo. Quer tornar o mercado realmente competitivo em nível internacional. Sim. O Brasil não consegue competir com o mercado do exterior. Não consegue. Então, realmente, a aviação, ela... falta muito de uma visão técnica, uma visão realmente que não seja populista, seja técnica, para lidar com o problema. Enquanto isso, a gente só empurra essa questão com a barriga e a gente vê o maior mercado sul-americano, país de dimensões continentais ser dominado por 3 companhias. Sendo que havia, né, como nós falamos anteriormente, possibilidade de ter muitas outras. Sim, muitas outras. E aí vem uma coisa interessante, né? O que a aviação causa na economia, né? Então, quando eu consigo deslocar uma pessoa mais rapidamente, o turismo ele vai se favorecer diretamente, porque eu posso sair aqui de Santa Catarina e ir para o Nordeste, né? Eu posso ir lá gastar meu dinheiro muito mais, por exemplo, né, no sentido turístico. Eu posso fazer muito mais negócio, porque eu posso me deslocar também como negócio. Definitivamente. Eu posso levar mais carga, então daqui a pouco barateia a questão da carga, eu posso ir mais longe, né, seja numa compra online ou não. Então assim, cara, eu acho que a aviação ela é um ponto focal e central de qualquer tipo de estratégia de crescimento de um país. E alguns países a gente observa, né? Tu vai pegar um mapa ali, por exemplo, de aviões, tu vai ver Estados Unidos, Europa, muito mais aviões, muito mais companhias e muito mais desenvolvimento, né? Eu concordo. Ainda mais, né, considerando ainda que o Brasil tem outros modais subdesenvolvidos. Sim, que prejudica ainda mais. Hoje nós não temos transporte ferroviário, por exemplo, no Brasil, que poderia escoar produções e tudo mais, né? Definitivamente. Que hoje também. Cara, se nós falarmos hoje sobre logística do Brasil, né, ainda mais com o tamanho do país que é, cara, eu acredito que nós podemos e devemos e tomara que conseguiremos melhorar muito mais, né? Definitivamente. É o principal gargalo, acho, da nossa economia. Total. Du, vamos fazer um encerramento agora, então, cara? Faz o teu fechamento aí final, o que tu queira, para a gente caminhar nosso fim. Então, falar um pouquinho, né? Acho que realmente a Latam hoje ela representa a resiliência, né? Falando sobre a companhia em si, acabamos comentando de outros assuntos, mas retornando para a Latam, ela é uma companhia que ela foi muito feliz nessa questão de se adaptar em relação ao mercado. Desde os tempos do roll-in,
né? Quando a gente tinha tempos de hiperinflação no Brasil, até recentemente agora com a pandemia. Ela conseguiu fazer o enxugamento, conseguiu fazer o dever de casa dela, conseguiu se readaptar ao que o mercado estava necessitando. E hoje a gente vê, ela conseguiu dar a volta por cima, está cada vez mais com uma expressão no mercado doméstico internacional. Querendo ou não, hoje, se a gente for falar, a Azul ainda é mais queridinha, mas a empresa que tem mais expressão internacional, maior expressão lá fora, Ela tá. né, no mercado sul-americano e no exterior também, é a Latam. Então, definitivamente, é uma companhia que eu acho que tem tudo para cada vez mais se consolidar como uma grande. Uma grande companhia. Não só aqui na América do Sul, mas em nível internacional. Show de bola, Eduardo. Agradecer novamente, né, meu irmão? Obrigado. E eu que até o agradeço próximo, o convite. Né? Até o próximo. Logo faremos. Temos alguns livros maravilhosos aqui que vão dar o alicerce para o nosso próximo conteúdo. Obrigado, tá, cara? Eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto. Forte abraço. Galera, aquele abraço, obrigado mesmo. Fricção 10 Negócios. É a nossa maneira de trazer um conteúdo um pouco diferente sobre marketing, vendas, experiência do consumidor, falando um pouquinho de marcas que existem ainda algumas, para que você pegue essas informações e tente traduzir, né, para a sua vida, para a sua empresa, de alguma forma, tá bem? Então esperamos você no próximo episódio. Valeu!